Olá, tudo bem? Meu nome é Zé Roberto, mas pode me chamar de Zé. Eu sou o Zé Pi. Seja bem-vindo. O projetinho de hoje é um suporte para planta. Suculentas. É aquelas plantas pequenininhas. É um projeto pequeno e nós vamos procurar fazer de uma forma bem diferente. Sem gastar dinheiro. Não vamos gastar dinheiro, não. Vamos para o passo a passo? Ei, vamos fazer arte? Vamos fazer arte. Vem com a gente. Gente, nesse projeto, vamos gastar pouco dinheiro. É um projeto diferente, mas dá certo. Vamos usar MDF, madeira, cabo de vassoura. Nós vamos prender o cabinho de vassoura com a ferragem, mais ou menos nessa posição. Não precisa ser muito para lá não, prendendo bem aqui já tá bom. Tem que ficar bem presa. Agora a gente vai começar a tracionar ela aqui. Por ele ser o 316, não precisa de muita coisa não, com a mão mesmo você vai. No caso aqui eu já dei uma volta completa. Estou indo para a segunda. Nós vamos precisar de duas pecinhas. Passa um pouquinho a mais, porque a tendência dele é querer voltar. Já estou com 3 voltas, eu acho que já está bom. Já dá para aproveitar aqui duas pecinhas. Toda vez que soltar, ele tende a querer abrir. E aí fica mais fácil para a gente tirar. Aproveitando que ela ainda está presa aqui na madeira, a gente vai cortar ela. Um detalhe, quando a lâmina pega aqui na madeira, ela dá de travar. Junta com a ferragem, ela dá de travar e dá uns tranquinhos. Então procure ficar bem firme com a máquina para não ter problema. E aqui ele sai fácil. Essa aqui normalmente é o começo, a gente não aproveita. No caso aqui deu 3 argolinhas. Zé, ficou tudo torta. No caso aqui, ela tem uma abertura bem grande. E elas estão desencontradas. Elas estão assim. Eu costumo abrir um pouquinho mais. E uma ultrapassa a outra aqui. Aqui no caso eu prenso ela na moça e deixo ela passar um pouquinho. Aí você vai regulando. Você aperta um pouquinho, solta. Até que elas, no que você soltar, elas fiquem o mais faceadinhas possível. Como é um 316, é facinho, com alicate mesmo você consegue. Ela já está mais encontrada ali e está alinhadinha uma com a outra. No caso aqui, por estar trabalhando assim, ele ficou um pouquinho oval. Não tem problema, a gente põe na morsa e vai apertando devagarinho. Pouquinha coisa. Dê um apertinho, libera ela, vê se já ficou na forma que você quer. Se estiver mais redondinho, já parou ali. No caso aqui, ficou 3 regolinhas, eu vou usar duas. A outra eu guardo e depois serve para um outro projeto. Para fazer o olhinho dele, eu tenho esse material aqui, mas é muito pequenininho, o diâmetro dele. Esse aqui já é mais grossinho, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Para preparar ele, essa parte é uma parte mais delicada, vamos dizer assim. Esse pedacinho que tem uns 3, 4 centímetros, já vai dar para a gente fazer. A lixa aqui é mais se você quiser dar um acabamentinho a mais. Não há necessidade de mais. Se for uma pessoa especial para você, é legal dar um trato a mais aqui. Eu sou uma pessoa especial para ele. Então eu acho que ele vai dar para mim. Se eu ganhar, já sei para quem eu vou dar. É uma menina lá da escola. Mas aqui. No caso aqui, eu já tenho os 2 olhinhos. Já com acabamento bonitinho para a gente poder soldar. Para cortar ele, a gente vai pôr ele faceado aqui
marcar ele aqui. Aqui é a marquinha que a gente já havia feito. Eu trago a lâmina em cima da marquinha. Aqui já é mais ou menos a medida do 316. E aqui tá os dois olhinhos. É bem pequenininha essa pecinha. A menor parte da peça a gente já fez. O olhinho mesmo é bem pequenininho. É menor que o meu, muito pequeno. Pecinhas bem delicadinhas assim. Tem que trabalhar com um certo jeito ali, mas dá para fazer. Agora a gente precisa de mais duas peças. Um diâmetro maior que esse, uma bem maior, que vai fazer parte do corpo da coruja. Para cortar isso aqui, eu não tenho a maior serra-copo que eu tenho é essa, então não dá certo. No caso, você pode cortar com serrote, com a serra tipo-tipo. Eu, no caso, eu vou cortar com a esmerilhadeira. Dá para cortar com um disco de corte normal para ferro. Faz muita fumaça. Faz muita fumaça. Que corta é corta, sem problema, mas faz muita fumaça. Ai, de Vou olho. usar o disco, esse disquinho aqui, ele tem tungstênio. Tungstênio. Ele parece que tem uns grãozinhos aqui e ele já é próprio para cortar madeira. Então eu vou usar ele. Aqueles de dente eu não costumo usar, eu experimentei uma vez, não gostei, eu achei muito perigoso. Para esses cortes mais delicadinhos assim, eu prefiro esse que é mais seguro. Tem que tomar cuidado. Tem que evitar machucar, né? Trabalhar é legal, mas tem que evitar machucar. Vamos fazer poeira? Vamos cortar. Já fiz um furo aqui e vou tirar o primeiro diâmetro. O diâmetro menor já dessa peça, depois a gente vai cortar o maior. Já fiz a marcação aqui do nosso círculo maiorzinho. O primeiro eu já tirei na serra-copa. Então, no caso, eu vou cortar com a esmerilhadeira ali e vou usar o disco de corte normal para ferragem, só para a gente ver. O disco, Até sair de lá, muita fumaça. o disco chega a cortar, não tem problema nenhum. Queima, fica tudo queimado aqui, mas faz muita fumaça. Agora sim. Esse disco é totalmente diferente, ele é seguro e faz o corte legal ali. Aqui eu tinha mais liberdade, no caso aqui, a lâmina não vai conseguir fazer a curva, então a gente entra um pouquinho, depois entra um pouquinho mais para dentro. Agora eu vou entrar com ela mais assim, é devagarinho, mas consegue fazer. Só está apoiado nessa ponta. Eu finalizo aqui agora e já tenho o círculo. O corte fica tudo bagunçado. Para lixar aqui, normalmente eu uso uma lixa mais grossinha. É só colar num pedacinho de madeira. Nossa, mas vai dar muito trabalho isso aqui. No caso eu estou dando opção para quem não tem tanto recurso e quer fazer só uma pecinha. Por isso que a gente está desse jeito assim. Adoro ver ele trabalhando rapidinho. No caso, não fica um círculo 100% não, vai ter umas pontinhas aqui, mas é coisa que não vai atrapalhar. Do pedaço que sobrou, a gente vai prender o círculo grande e do outro lado nós vamos prender o menorzinho. É interessante ficar bem preso. Eu coloquei 4 parafusos aqui, até meio exagerado, mas é interessante ficar bem fortinho aqui. Essa aqui faz menos força, mas essa faz mais força.
O próximo passo agora é a gente colocar, o material vai entrar aqui. Então a gente vai colocar um sistema de freio aqui para segurar o material. Prendi a porquinha aqui, ela tem uma certa folga, mas já seguro. Já está bem presa aqui na morsa. No caso a gente vai entrar aqui no parafuso, que é o nosso sistema de freio, e vai puxar ela aqui. Se você estiver puxando, procure levar ele paralelo com a madeira. No caso, se você parar aqui, a tendência dela, quando você soltar, ela vai expandir. E aí essas duas partinhas aqui ainda não estão prontas para ser um redondo. No caso da coruja aqui, eu vou cortar aqui e aqui, que eu não vou usar essa parte, já tá bom. Mas eu preciso mais dessa curvatura aqui que a gente vai usar nela. Então eu vou botar o restinho do material. No caso aqui não faz muita força, mas não é interessante soltar isso aqui de qualquer jeito, porque ela vai voltar igual uma mola, é perigoso. Já tem o círculo. Nesse caso aqui a gente vai exercer mais força, então é interessante tomar mais cuidado. Aqui a primeira volta, o parafuso até que está aguentando. Agora eu tenho que passar por cima dele ali, para a gente continuar. E aqui no caso a gente vai ter as duas voltinhas que a gente precisa. No caso do diâmetro maior, eu preciso de quase um círculo inteiro. Eu vou perder um pedaço assim, que eu não vou usar, já a gente vai entender isso. E como o meu material está curto, eu vou tirar essa pontinha aqui primeiro, para depois a gente fazer o segundo corte. O desenho da curvatura, ele começa mais ou menos por aqui, então eu peguei já dessa parte mais arredondada, essa parte eu vou tirar fora. Se eu tivesse mais material, eu ia dar mais volta, cortava o círculo certinho, e depois eu tirava esse excesso aqui que a gente não vai usar. Mas como meu material estava curto, eu já deixei mais ou menos o tamanho que eu quero, que essa parte eu não vou usar, e essa parte aqui eu preciso de 2 pedaços dela, que a gente vai usar do mesmo diâmetro. Eu preciso de 2 pecinhas dessa, que a gente vai fazer a asa dela. E ela já está tomando forma. A peça aqui do círculo aqui, a continuação seria essa peça aqui. Aí eu tirei 2 pedaços que vai ser as asinhas. E aqui eu já dividi em 4. Eu vou cortar ali pra gente ver onde que vai isso agora. No caso elas vão aqui. É 2 maiorzinhas e 2 menores. E dando sequência, agora falta a gente fazer a parte de baixo, que é onde vai as plantas. A minha intenção era rodar o círculo e encaixar o vasinho aqui. Tava certinho. O problema é que eu fui dar uma olhada nas lojas aí que vende, trabalha com planta, e para suculenta é uma variedade muito grande. Tem até menor do que esse aqui. Então se eu fizer isso aqui que dá certo para esse, já não vai dar para esse. Aí eu resolvi fazer tipo jardineiro, onde a gente vai colocar os vasinhos aqui. O vasinho em si, ele não vai só assim, ele vai com aquele pratinho aqui embaixo. Então apoia legal aqui. Mesmo que for um vasinho pequeno aqui, ele vai ficar bem apoiado. As medidas na sequência, o Zé vai passar. Já tá pronto. Já tá pronto? Ele já vai passar as medidas, mas as medidas é da peça que a gente fez aqui. Se você quiser alterar um pouquinho, eu quero o corpinho dela maior ou um pouquinho menor, o olho, alguma coisa, aí fica a critério seu, do seu gosto aí. Uma outra coisa que eu queria falar, nos redondos vai estar as medidas lá, daquilo que gasta para fazer o círculo. Sempre deixa uns 15, 20, até mais centímetros a mais, porque ajuda
você segurar e conseguir dobrar ele. Se você deixar na medida exata, finalmente ali você não vai conseguir. Para fazer essa peça, nós vamos precisar de 2 pecinhas dessa. E para isso, nós vamos usar um pedaço. Esse aqui deu 86 centímetros. Que vai sair uma peça dessa. Pelas contas que eu fiz, daria para colocar 3 vasinhos desse, que é maiorzinho. No caso, se for dos vasos menor, aí vai caber até mais. No caso aqui, a peça tem 86 centímetros. Nós vamos marcar de uma ponta, qualquer ponta, mais ou menos uns 20, 25 centímetros mais ou menos. E a outra coisa é um L desse, também o Zé vai passar as medidas. E a gente vai apoiar elas aqui. Vamos fazer isso aqui primeiro. Eu cortei 2 pedaços de madeira, elas têm 41 centímetros de comprimento. Essa espessura aqui tem 18 milímetros. Se você quiser usar um de 15 milímetros ou uma tábua de pinos, que normalmente é mais de 2 centímetros, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que da espessura que você deixar aqui, é o que vai ficar aqui. A altura aqui não tem muito problema não. Essa aqui deve ter uns 6 centímetros de altura. Comprimento, se você quiser maior ou menor, aí eu calculei mais ou menos aqui para 3 vasinhos desse maiorzinho aqui. Em uma das tábuas, a gente vai arredondar aqui com... Põe o flap na esmerilhadeira que é facinho de deixar curvadinho aqui, para que essa ponta aqui fique curvadinha. A outra não precisa não. No caso aqui, nós vamos fazer tipo um sanduíche. A parte arredondada, a gente vai deixar para fora, porque a gente vai dobrar ele para cá, para que o material fique redondinho. A minha marquinha está aqui, daqui a aqui tem 23 centímetros mais ou menos. E agora a gente vai dobrar ela aqui. É interessante não deixar a ferragem, o material, muito para baixo aqui, ele tem que passar por cima da moça. E aí como não dá para chegar ali, dá umas pancadinhas aqui. Dá só umas pancadinhas para dar uma acertadinha. E aqui no caso, é só dobrar também. Para dar um aconchego aqui, a gente chega na morsa. Aqui no caso, passou, mas está mais ou menos no meio. Que é legal para depois fazer a emenda aqui. Aqui é só cortar. Agora tira esse pedacinho e elas já estão faceadas. É interessante a gente pegar a peça de madeira e pôr o material aqui e ver se eles estão bem alinhadinhos. Aqui no caso essa ponta está um pouquinho levantada. Dá uma ajustadinha com a morse na mão ali com jeitinho, porque elas vão trabalhar assim. Aí o quanto mais faceadinho tiver aqui, o pratinho que vai receber o vaso aqui não vai ficar balançando. No caso agora a gente precisa fazer esse detalhezinho aqui, que é essa voltinha, nas 2 pontas. Para fazer isso, eu estou dando como exemplo um prendedor. Não precisa fazer marcação aqui não. Uma vez que você determine a altura, a gente vai colocar ele aqui, soltar, ele vai estar apoiado no prendedor aqui no caso, e ele já estabeleceu a altura certinha ali. Aí é só virar ele. No caso, você pode deixar ele com 90 graus aqui, ou mais ou menos com 45. Aí vai do gosto de cada um. E para finalizar, a gente precisa de um L.
Aqui é só prender na morsa e puxar. Esse é o mais fácil de fazer. As peças já estão cortadinhas, agora falta... Eu adoro soldar. Gente, eu não sou um expert em solda. Eu não vou passar dica nenhuma em relação à solda. Mas para quem está começando, igual eu estou começando, eu normalmente, eu pego uma pedaceira que eu vou jogar fora, que não vai usar, ponho na mesa e vou dando pingo de solda para ir vendo o que está acontecendo. Se a amperagem está alta, se está baixo, o tempo do eletrodo ali, se é muito tempo, se é pouco tempo, para a gente conseguir na hora de efetuar a solda certa ali já nas peças, já sair uma coisa mais certinha. Para quem tem experiência é facinho. A primeira parte que a gente vai soldar é o olho dela. No caso aqui, é a parte de trás da coruja. A frentinha vai ficar de lá. Eu deixei o olhinho dela arredondadinho, fica mais difícil ainda. Quando você vai bater o eletrodo aqui, as peças acabam mexendo. Não fica uma coisa muito firme. Para ficar mais fácil, prendi o círculo aqui na morsa, colei, peguei um pedacinho de chapa, colei o olhinho aqui. Deixa uma pontinha sobrando aqui. A gente vai entrar com ele aqui. Ele está com cola instantâneo, então está firminho aqui. Eu posso encostar ele lá e efetuar a solda ali, já fazendo a emenda do círculo e já grudando o olhinho junto. Fica bem mais fácil pra gente. É só um pinguinho de solda. Aqui no caso já juntou o redondinho e soldou o nosso olhinho. Do lado de cá eu não vou soldar para não ficar feio o desenho. É uma dica boba, mas ajuda muito. No caso fica mais firme para a gente soldar. Para fazer a próxima solda, é a mesma situação. Colei aqui as pecinhas que a gente já havia feito e vou entrar aqui. A emendinha já está aqui no meio, para a gente ficar tudo junto aqui. A gente vai apoiar ela aqui e no fundo aqui, dos dois lados, para ficar bem paralelo. E assim já vai formando uma linha de solda aqui, que vai ficando todas as peças juntas. No caso aqui da parte de cima, é interessante, na ponta que vai sobrar, a gente já dá um acabamento aqui, para não ficar uma coisa para machucar. Aqui dentro, se você quiser, eu gosto de dar um ângulozinho aqui, para tampar o máximo que eu puder ali dentro. Isso ajuda a dar contato e dar um melhor acabamento na frente. Eu bati uns pingos de solda aqui também, na frente, para tampar os vãozinhos e já dar um acabamento melhor. Aqui no cabelinho dela, na frente aqui do rostinho dela, eu não gosto de soldar. Do jeito que ficou lá atrás, eu já vou deixar. Não é a solda mais linda do mundo, mas já está montada a peça. Agora é dar uma limpadinha e bater uma tinta nela. Já ficou assim, bati uma tinta, ficou um projeto legalzinho para vender, para dar de presente para aquela pessoa especial. É uma opção. Quem é essa pessoa especial? Eu não sei para quem eu vou dar, talvez para minha irmã. Ah, achei que era para mim. Você tem interesse? Eu quero. É? Você não mexe com Para plano? outra pessoa.
Ah, tá. Pra quem que você vai dar? Posso falar. Segredo. Espero, gente, que tenha ajudado alguma coisa, que tenham gostado. Qualquer coisa, vai falando com a gente aí. Se tiver legal, dá um toque. Se não tiver legal, pode falar que a gente vai devagarinho, vai acertando. Os projetos que a gente ainda vai trazer. E obrigado, muito obrigado por estar com a gente aí. Obrigado, Tchau, Igor. gente. Amo vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.